Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 30º Meetup de número 30, da Comunidade de Ciências Comportamentais C3, em parceria com a rede BSB Economics, com a Flávia, com a Juliana, com o Guilherme. Hoje uma convidada mais do que especial, a Cláudia Pires, é a primeira convidada a aparecer no Meetup por 2 vezes. A Cláudia foi a nossa última convidada ainda na fase presencial, e não é à toa que ela está sendo a primeira pessoa a voltar aqui, porque eu tenho certeza que ela tem muita coisa legal para contar para a gente, muita novidade. Não é isso, Cláudia? E, enfim, quero dar boa noite a todos, sejam bem-vindos e desejar a todos um ótimo evento. Flávia? Então, pessoal, falar um pouco sobre a Cláudia, para mim, é fácil, né? Uma das pessoas que mais me inspiram aqui no Brasil nessa área. A gente tem trabalhado aí, desde que a gente se conheceu, em algumas parcerias, e acho que é um trabalho que vocês vão ver que cada vez mais fica mais incrível aí, pode inspirar outras ações que nem tem a ver com o objetivo principal dela. Então, para mim é um privilégio tê-la aqui, tê-la sempre perto. Então, espero que vocês se inspirem tanto quanto a gente se inspira aí nos últimos anos. Então, falando um pouquinho sobre a Cláudia, publicitária, ela é cientista social, com pós-graduação em marketing em Berkeley e na FIA, em Economia Comportamental e Tomada de Decisão, tem MBA em Negócios no INSPE, MBA em Gestão e Sustentabilidade na FGV. Ela atuou aí durante mais de 20 anos no mundo corporativo, nas BASF, Dana, Quaker, PepsiCo, gerenciando marcas, estratégias e também a área de sustentabilidade. Ela fez alguns projetos especiais aí para algumas empresas de destaque e é reconhecida como profissional da ODS 12 da Agenda 2030 da ONU pela virada sustentável. Então, uma agenda gigante aí de prêmios e de conquistas mesmo no Brasil, que ela vai contar um pouco para a gente. Claudinha, obrigada, muito bom estar aqui com você e ansiosa também para ver, porque cada minuto é um flash com a Cláudia. Tenho certeza que já tem muita coisa acontecendo que a gente ainda não sabe. Então, a palavra é sua. Você fala um pouquinho mais de você, da parte que eu posso ter perdido aí. Com certeza, na verdade, desculpa, perdi a Soma, né? Que em 2019 a Soma foi a startup vencedora aí, que foi criada, que ela vai contar para a gente um pouco mais aí do que é a Soma. Claudinha, com você. Gente, boa noite. É um enorme prazer e friozinho na barriga estar nessa comunidade, né, de gente que me inspira, que eu aprendo um monte. Então, assim, super obrigada pelo convite de novo. É um privilégio, uma honra, um orgulho. E é também um orgulho poder dividir um pouquinho do que a gente vem fazendo na Soma nos últimos anos. A Soma é uma startup. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui o que a gente vem fazendo. Acho que como a regra da casa, né? Faz primeiro e depois pergunta, mas como eu não tenho cerimônia, se vocês quiserem perguntar enquanto eu apresento, fiquem à vontade. Bom, deixa eu reproduzir aqui a minha tela, tá todo mundo vendo bem? Bom, eu dividi hoje para a gente falar um pouquinho, né, quem é a Soma, para vocês entenderem, né, quem que é a gente, para poder entender também como é que a gente foi se conectando com a ciência comportamental, como é que começou a minha história com a ciência comportamental. Ela começa depois da Soma, e vou contar um pouquinho o que a gente vem aplicando da ciência comportamental aqui na Soma, tá? Eu queria primeiro dividir com vocês... Opa, não tá passando? Aqui. Eu queria primeiro dividir com vocês o que é um negócio de impacto, tá? A Soma é um negócio de impacto, e negócios de impacto, eles nascem, né? A Soma nasce em 2015, com um foco intencional de resolver uma solução, né? De ter de resolver um problema, né? Ou minimizar um problema e de ter uma solução para problemas reais que existem na sociedade com retorno financeiro, tá? Então, quis trazer um pouquinho esse conceito para vocês, e ela nasce com esse olhar de como é que a gente consegue contribuir para a questão toda de resíduos sólidos, de lixo no nosso país, e também poder contribuir de alguma maneira com a desigualdade que a gente vive, tá? O que acontece? O Brasil recicla só 3%, gente, que acontece nesse país. E o fato é que, para a gente poder aumentar essa taxa de reciclagem, a gente precisa, além de infraestrutura, tá? E de informação ambiental, porque a gente vê hoje muito de infraestrutura sendo, e que é necessária,
e também muita informação sendo espalhada. E por que eu digo isso? Eu estou pegando como referência a cidade de São Paulo, uma cidade que basicamente tem coleta seletiva porta a porta universalizada, tem mais de 3 mil profissionais que trabalham efetivamente ligados à questão toda de coleta e limpeza, tem uma rede de 25 cooperativas que são totalmente ligadas, né, à prefeitura, e é a única cidade da América Latina que tem 2 centrais de triagem mecanizadas para fazer triagem e um programa, né, de educação ambiental formada. Com toda essa estrutura, com todo esse processo, a cidade recicla só 4%. Quando a gente olha para isso, sim, realmente, a infraestrutura é fundamental, mas a gente precisa ir além, porque só a infraestrutura não tem resolvido. Aí o que acontece é que a gente olha também as experiências desses pontos de entrega voluntário que são espalhados pela cidade. Experiências que em qualquer cidade que a gente vai e conhece, não têm sido muito eficientes. Esses aqui são fotos reais de pontos de entrega voluntários, de investimentos que a prefeitura faz, ou até empresas de coleta de lixo fazem e se mostraram super eficientes. Portanto, aqui na Soma a gente acredita que a gente precisa criar um novo comportamento, que a gente precisava criar um novo hábito das pessoas, porque basicamente ele é inexistente. E aí a gente entende que para você criar um novo hábito, um novo comportamento, a gente precisa praticar, tá? E a Soma nasce com esse olhar. Então a gente é o primeiro programa de incentivo a atitudes socioambientais. Então, a gente foca hoje na questão da reciclagem, mas a gente tem aberto a nossa cabeça para olhar quais são outras atitudes, né, ligadas às questões das ODS, da Agenda 2030, e a gente usa a ciência, então, do comportamento e tecnologia para a gente poder promover a economia circular, e depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho disso, mas eu acho que não é a temática, né, falar da economia circular, e poder contribuir de alguma maneira com a desigualdade na prática. Então, vocês veem que no própria vontade, né, e anseio da Soma, a gente trabalha com uma história toda de falar muito de como é que a gente faz isso na prática, tá? Bom, como é que funciona isso na prática? O que acontece é que a gente distribui alguns pontos, né, por algumas cidades, onde as pessoas levam seus recicláveis. Nesse momento que elas levam os recicláveis, a gente digitaliza esse comportamento das pessoas e elas começam a acumular pontos. O que elas fazem com esses pontos que elas acumularam? Elas podem trocar desde alimentação básica, higiene pessoal, serviços e, principalmente, cursos de capacitação de pequena duração. Então, a gente, de um lado, como é que a sua atitude ambiental ela consegue te trazer oportunidades para você ter uma economia real ou uma possibilidade, uma oportunidade de desenvolvimento social. Todo o que a gente recebe nessas estruturas, e depois eu conto para vocês que a gente chama de Casa Soma, elas vão para cooperativas de catadores, tá? Onde eles prensam, né, fazem uma pequena triagem nova e vendem para a indústria, e aí todo o material volta, então, para o nosso consumo. Isso é o que a gente fala, inclusive, de economia circular, tá? A gente tem um software que a gente desenvolveu, então, quando a Soma nasceu há 6 anos atrás, a gente já começou a desenhar um software, e aí a gente consegue ter muito, né, muito dado, muita transparência, a gente tem a rastreabilidade de todo o processo, a gente consegue mensurar todos os dados, tanto ambientais quanto sociais, além de, óbvio, né, conseguir falar com o consumidor. Aqui é um pouquinho, né, dos exemplos de dados que a gente tem, e dentro de cada dado a gente consegue ir abrindo cada vez mais os dados. Então, a gente sabe, né, a quantidade, quem é que está nessas 11 mil famílias. A gente ficou super feliz recentemente, a gente passou de 10 mil famílias participantes do programa. Dentro dessas toneladas de resíduo reciclado, a gente tem a gravimetria. O que é a gravimetria, né? A gente sabe o que é plástico, o que é plástico duro, o que é plástico mole, o que é alumínio, então a gente consegue entender o que é que vai sendo recebido, além da gente saber tudo que é trocado. Então, assim, a atitude das pessoas de reciclar, o que elas decidiram trocar? Elas foram para alimento? Elas foram para curso? Curso é algo que a gente percorre, então vocês estão vendo aqui o número, né? Foram 232 cursos de digitação, corte e costura, de boleira, então tem uma diversidade de cursos. A economia gerada efetivamente pelas pessoas, né, com essas trocas, e a gente também consegue entender toda a mitigação que a gente tem no meio ambiente. Então, foram quase 4 milhões, né, de toneladas de CO2 que foram mitigadas da atmosfera, porque isso foi para o processo de reciclagem e não entrou no meio ambiente. Então, a gente efetivamente consegue mensurar todos esses dados, tá? Hoje a gente está em 5 capitais, a gente tem 3 formatos diferentes e a gente garante que em todos esses formatos essa aprendizagem na prática aconteça. Então, as pessoas efetivamente têm que praticar
esse comportamento, tá? E aí, todo o processo que eu comentei com vocês é feito através de cooperativas. Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês entenderem quem são essas cooperativas e esse ambiente de uma cooperativa de catadores, porque vocês vão entender e fazer sentido também por que a gente usa pequenas intervençõezinhas para mudar essa história. Me falam só se vocês estão ouvindo. A CAEC, ela surgiu a partir do fechamento do lixão de Canabrava. Diversas famílias, né, tiravam do lixão seu sustento. A Cama PET, ela surgiu através dos impactos que era ser observado no bairro do Uruguai, que era muito descarte de material reciclável e acabava descartando no mar. Material reciclável que caía no canal Paraguari, então a gente decidiu criar a cooperativa. As pessoas que passaram por essa capacitação eram pessoas que não tinham alternativa de trabalho, né? Já estava desempregada há 4 anos e aí surgiu a proposta para mim para poder vir para a cooperativa. E me sinto bem na reciclagem. No dia que eu não estou aqui, eu fico agoniada. Isso aqui gera renda, gera dignidade. Entendeu? Como no caso, uma garrafa PET a gente pisa e joga fora, mas não sabendo que através de uma garrafa PET que tira o sustento nosso. O grande desafio da cadeia da reciclagem é conseguir que o reciclável chegue para as cooperativas e sejam reencaminhados para a indústria. Com a chegada do projeto Soma, né, a gente fica feliz porque assim agrega mais material na cooperativa. O material já vai chegar na cooperativa separado. O salário da gente aumentou. E fortalecer mesmo a questão de educação ambiental e mudança mesmo de comportamento e atitude da própria sociedade como um todo, né? É um programa que veio para somar realmente com a cooperativa e com o meio ambiente. Todas as pessoas que consomem, né, suas embalagens plásticas, seus metais, seus papelões, já sabem onde destinar. Levar para Casa Soma. Fazer bem para a natureza. O descarte adequado dos resíduos também é cuidar da saúde. E vocês vão estar trocando esse resíduo por alimentos, né, por recurso, por desconto. Então eu convido a vocês a participar dessa luta, porque consciência ambiental é um papel de todos, não pode ser um papel só de mim. Eu quis mostrar esse vídeo para vocês entenderem a realidade também de uma cooperativa, né? E aí eles acabam também contando um processo da Soma. Bom, aqui começa, né, o meu processo todo de começar a entender o que é e que diferença que eu podia fazer na realidade, né, das pessoas. Então, minha grande vontade era contribuir com a questão ambiental e, ao mesmo tempo, poder trazer oportunidades sociais. A gente começou a nossa primeira intervenção no Capão Redondo, dentro da favela mesmo, e no Complexo Alemão, porque a gente queria realmente juntar essas duas coisas. E aí o fato é que a gente começou a lidar com as crenças, com as barreiras e com as desculpas para não reciclar. E a gente se deparou efetivamente, eu diria, né, eu na época é isso, eu era o motoboy, eu era a vendedora, eu era a CEO, era tudo na história, né, a gente é uma startup ainda, a gente se deparou com a verdadeira relação que as pessoas têm com o lixo. Então, de um lado, onde as pessoas enxergam assim, isso é super importante para o meio ambiente e tal, tem mega impacto na saúde, né? O Brasil gasta 1,5 bilhões de reais no SUS com doenças diretamente ligadas a resíduo. Ela gera renda para outras pessoas, vocês acabaram de ver a história toda da cooperativa, e no caso do programa da Soma, as pessoas também economizavam. Uau, um monte de coisa muito legal, né? Que vem nessa frase aqui, da Dona Rose, que ela falava assim, semana passada eu fui no supermercado e eu peguei tudo que eu tinha tirado de recompensa e fiz uma continha. E eu economizei R$260. A família, eu falei assim, Dona Rosa, quanto que a sua família ganha? Ela, 850. Naquela hora, eu falei, uau, acho que eu estou tateando a minha grande vontade de conseguir trazer alguma oportunidade, no mínimo de economia. E aí veio todo o impacto que ela também entendia que ela estava contribuindo com a casa, que, né, aí tem toda a história toda de que a gente está falando de mulheres numa realidade desafiadora, onde financeiramente como é que você contribui com o lar, tá? Então, isso começou a se desenhar esse cenário na minha mente. Ao mesmo tempo, vem um sentimento que é isso, cara, isso é feio, alguém vai fazer para mim, esse alguém não sou eu, cara, não é minha prioridade, tem várias outras coisas na minha vida que eu vou fazer, isso não é importante. Meu Deus, tô com uma preguiça e não é fácil. E, gente, não é que é assim mesmo, não é, né? É receita de bolo mesmo, vou ser sincera. A outra coisa que é isso, não tem impacto imediato na minha vida. Não é porque você viu o Reciclo hoje que amanhã você vai ver
tudo maravilhoso, tudo limpo, os 3% indo para 50%, 60%. E tem uma história que é isso, ele some da nossa visão, né? Acho que a pandemia, né? E aí eu vou trazer uma historinha aqui para vocês. A pandemia trouxe um pouquinho que não some tanto assim, mas normalmente é isso, assim. Coloquei fora de casa. E essa frase também inspirou a Soma a chamar as estruturas da gente de casa Soma. E além de tudo é isso, eu não tenho conhecimento, eu não sei onde colocar, eu não tenho nem noção se a coleta seletiva passou aqui. E posso falar, eu não tenho a menor noção se esse negócio vai ter destinação correta, porque lá no meu escritório, a tiazinha tem aquele monte de residuários, aqueles lixos coloridos, a gente vai e coloca bonitinha, aí eu fui outro dia atrás dela e ela misturou tudo. Então, assim, para que fazer isso? E aí vem essa outra frase, então tem todo esse desafio da nossa relação, e vem uma outra frase que cara, o meu vizinho é catador do bairro, deixa isso para ele, isso não é para mim, porque se eu fizer isso, vão achar que eu sou miserável. E aí, gente, eu me deparei com uma história toda que minha grande vontade de fazer, e eu estava construindo de novo, né? O meu sonho é sair do mundo corporativo, uma carreira super exitosa, né? Que tenho que confessar para vocês, para criar impacto, e de repente falei, cara, estou fazendo tudo errado, porque as pessoas que eu efetivamente quero mudar, elas têm esse sentimento de vergonha, de que eu não posso fazer isso, porque vão me comparar o quê? Bom, é nessa hora que cara, não é possível que a nossa emoção é tão poderosa que ela mata a nossa razão. Por que isso? Como é que aquele sentimento tão forte de emoção pode destruir um racional que é isso? Eu trouxe, cara, 1/4 da renda para minha casa. Aquilo, né, tava me pirando a cabeça, desculpa o meu dicionário, mas quando eu começo a falar também eu fico animada com o que eu estou fazendo, então, né, essa sou eu, né, Flá? E aí, gente, de novo, né? Vem se falando sempre nos meetups da vida, mas efetivamente começou a cair minha ficha assim, cara, o contexto faz toda a diferença. E faz toda a diferença, porque o contexto dessa pessoa que falou isso é esse contexto. E aí, obviamente, no caminho todo do processo dela, a referência dela, mesmo estando numa comunidade super vulnerável, porque todas as comunidades do Brasil, né, têm as suas vulnerabilidades, tem quase pequenas classes sociais, tem gente que consegue um pouco mais, tem gente que consegue um pouco menos. E quem trabalha com lixo nas comunidades, ela é a faixa mais vulnerável da sociedade. E aí o sentimento é isso, eu não quero me comparar a isso. Então, o contexto faz toda a diferença. Bom, foi nessa hora que, além de tudo, eu lidava com uma história assim, falava com todos os meus amigos, com todo mundo assim, não, claro, eu tenho super consciência, não, eu reciclo e tal. Aí eu falei, gente, 3% Falei, eu tenho felicidade, né? Só os meus amigos reciclam, porque o Brasil recicla 3%, tô eu envolto de todo mundo. E é isso, né? Quando você olha para o lado da esquerda, tá aqui o Rio de Janeiro, Guilherme, é isso, né? Aqueles residuários lindos, maravilhosos, parará. A hora que você olha, é isso, né? Tenho consciência, a minha intenção é jogar no residuário certinho. Gente, a hora que vocês olham, esse residuário, né? Essa fotinho que tá aqui da orla, e vocês veem do lado, é para você colocar ali vidro. Bom, tem tudo menos vidro, né? Tem plástico, tem milho, tem tudo menos vidro. E aí ficou super claro, né, para mim, cara, não adianta a gente falar assim, consciência ambiental. Consciência a gente tem, e tem bastante, eu diria, né? A gente está num nível de consciência muito bacana. O fato todo é que é o desafio da gente chegar na ação. Bom, nessa hora eu estava quase a perigo do meu próprio business, porque meu grande propósito de vida, já que eu tinha nascido, né, e tinha feito um business para poder gerar impacto, foi, cara, tô fazendo tudo errado. Foi aí que eu entrei no mundo da ciência comportamental. Então, assim, aquele borbulhar de histórias, então, assim, foi para uma necessidade do meu business, da minha startup. Eu acho que essa talvez seja um pouco diferente do que a grande maioria das pessoas, que eu fui procurar entender. E aí apareceu este livro na minha casa, por acaso meu marido, não sei porquê, tinha o livro. Cara, eu li o livro e essa frase me pegou. Cara, como é que a gente ajuda as pessoas a tomarem, né, diferentes decisões para coisas que são pouco frequentes, que é isso, ninguém recicla, e que o feedback não é sentido imediatamente. Bom, foi aí que eu, obviamente, falei, cara, preciso estudar isso. E foi aí que eu fui fazer uma pós
de economia comportamental e tomada de decisão na FIA. Então, a minha conexão com a ciência comportamental veio de um real problema do meu negócio para eu tentar resolver isso. E aí eu tive a felicidade de ver uma palestra, né, um dia da Flávia, falei, cara, esse assunto é tipo demais, e aí eu comecei a hackear ela para tentar entender, e aí foi que eu comecei, né, a aprender cada vez mais. E é isso, né? Despertei para esse mundo de vieses, de crenças, de sistema 1, de sistema 2, de como é que a gente decide, qual que é essa história. E aí tá minha jornada de também aprender, e ao mesmo tempo, óbvio, quando eu vou vendo isso, como é que eu vou colocando isso na prática na Soma. E aí, bom, contexto, né, faz sentido, e a gente começa, agora vou começar a mostrar para vocês como é que a gente foi mudando e querendo cada vez mais mudar a relação que as pessoas têm com o lixo. Basicamente, quando você fala do lixo, a gente vê figuras assim, tudo é feio, tudo é sem graça, é tragédia, destruição. A gente queria dar um novo enquadramento para essa história, né? De novo, eu não vou ficar falando de teorias, mas vocês vão ver que por trás dessas coisinhas que a gente vai fazendo, tem as várias teorias da ciência do comportamento. Essa aqui é uma casa Soma, gente. Vocês estão vendo que não tem nada a ver com lixo. Ela é amarela, ela é colorida, ela é divertida. Cara, ela tem brilho, ela tá, sabe assim, a gente fez questão de mudar efetivamente, né, o framing que a gente tem sobre a temática. Tem acessibilidade, e aí quando você entra nela, olha só, você entra, essa foto do lado da esquerda é por onde você entra, tem uma balança, tem um ar-condicionado, então assim, aquele catador, quem está aqui sentado é uma atendente, vocês viram no vídeo, ela era uma ex-cooperada que ficava na catação, hoje ela está aqui dentro deste lugar que a gente chama de Casa Soma. Por que a gente chama de Casa Soma? Porque o nosso imaginário joga o lixo fora de casa. E a gente quer trazer um pouco, traz para essa casa, porque nessa casa tem valor. Então a gente foi olhando esses pequenos... essas pequenas coisas que a gente foi sentindo e que estão no imaginário das pessoas e tentando de alguma maneira quebrar. O lado da direita, gente, é onde está cheio do resíduo que as pessoas levam. Esse lugar, essas bags que vocês estão vendo, tá cheia, vocês viram que depois na cooperativa tá cheio de bag. Então sai daqui, essas bags vão direto para uma cooperativa e vocês estão vendo, não tem lixo. Essa foto tá legal, tá fechada, mas se eu pegar uma foto, depois eu mostro para vocês, desses bags abertos, vocês vão ver como é limpo. Por quê? Porque as pessoas também entregam para um ser humano. E a hora que eu entrego para o ser humano, eu não vou entregar lixo. Eu vou entregar algo porque eu também tenho vergonha de entregar tudo zoado, misturado com não sei o que e tal. Então, isso também muda a relação que a gente tem. E o que a gente quer é que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui. E a gente também garante que quem está aqui é uma cooperativa, porque as pessoas lembram lá atrás, assim, eu não tenho noção para onde vai isso. E a gente queria mostrar, isso vai para essa cooperativa que fica nesse endereço e essa pessoa aqui trabalha lá. Então, a gente foi respondendo aqueles desafios todos que a gente foi enxergando, a gente foi tentando, e está tentando, né? Não é que a gente respondeu todos. A gente tem outro... Depois, agora que a gente está up and running, né? A gente vem milhões de outros desafios que a gente tá vendo para frente. Mas a gente vai tentando responder cada um deles. Aqui dentro da casa, né? Não sei se vocês viram, tá cheio dessas tabelas. Então, aqui tem as tabelas do que a gente aceita. E vocês estão vendo, né? E aqui a gente também faz as mudanças para liberdade de decisão, mas a gente vai direcionando para as pessoas levarem separado. Então, vocês olhem que o alumínio vale 312 pontos, porque o alumínio é o material mais precioso dentro de uma cooperativa. Você chega a 5, 6 reais que você consegue vender. E se você levar tudo misturado, primeiro, o misturado pode ter mais lixo, e lixo não tem valor. E a outra coisa vocês lembram naquela foto onde vocês viam as várias pessoas separando? Se a gente, eu, Cláudia, Leonel, eu consigo separar 2, 3, 5 quilos, é muito mais fácil do que eu separar a gente, tipo 20 toneladas. Então, a hora que isso vai chegando na casa já separado, o processo da cooperativa é mais eficiente. Ele é mais fácil, ele é mais rápido e, portanto, se eu conseguir influenciar o cidadão a levar separado, a cadeia inteira funciona melhor. Por isso que vocês veem que o alumínio vale 312 e o misturado vale 4 pontos. A decisão é sua, você tem liberdade de escolha, mas o jeito que a gente vai colocando é muito mais vantajoso levar tudo separado.
E quando a gente leva separado, a gente também consegue, lembra no sistema, consegue ter noção do que a gente recebe. E essa é um problema que nenhuma quase gestor público tem noção de dados. Então, a gente consegue saber a quantidade de plástico duro, a quantidade de plástico mole, a quantidade de PET, a quantidade de óleo. E aí, isso, inclusive, existe uma lei hoje, né, no Brasil sobre resíduos sólidos, e quanto mais dados a gente tiver separado, mais a gente consegue também ajudar em decisões, em tomadas de decisões públicas. Então, esse também é outro motivo que a gente faz. Então, ao mesmo tempo que a gente ajuda gestor público, a gente também contribui no processo todo da cooperativa, de fazer a cadeia dela, porque é isso, uma cadeia reversa, né? A cadeia dela ser mais eficiente e o processo produtivo dela ser mais rápido, tá? A outra coisa que a gente faz é isso, a gente usa super na nossa comunicação para garantir que as pessoas realmente não levem misturado, porque, de novo, misturado é ruim. A gente também brinca com essa história toda da prova social, dizendo, olha, 98% das pessoas entregam material separado. E você? Faz como? Então, a gente faz essas brincadeiras com o objetivo super claro de ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão e garantir que a cadeia vai ser muito mais eficiente no processo como um todo. A outra coisa, né, uma grande vontade da Soma, como eu falei para vocês, era poder contribuir com a história toda de oportunidades socioeconômicas. Então, na arquitetura que a gente faz das recompensas, a gente também meio que dá uma influenciadinha no jogo. Então, vocês estão vendo que o curso é a primeira coisa que aparece no table lá, que é o que mais destaca, ele está o maior de todo mundo, para a gente conseguir influenciar um pouquinho nessa decisão. E a gente reforça isso ainda mais na nossa arquitetura de pontos. Enquanto você precisa de 3.000 pontos para trocar por um curso na Microlins, você precisa de quase 1.400 pontos para trocar por um azeite. De novo, a liberdade é sua, mas de alguma maneira você, puxa, se eu conseguir segurar, né, da minha necessidade básica, Maslow mesmo, não trocar pelo azeite, logo eu faço um curso, e esse curso pode me dar potencialidade de comprar milhões de outros azeites. Então, a gente também faz essa história toda direcionada para tentar influenciar de uma maneira que os cursos. E uma das coisas que a gente faz também é que, se você não quer trocar, porque a gente hoje, principalmente na cidade de Salvador, em Curitiba também, a gente está espalhado por toda a cidade, então o fato também da gente ter percebido o quanto que era estar só em comunidades vulneráveis, era problemático para as pessoas continuarem com esse comportamento, a gente falou, cara, o comportamento tem que ser de todo mundo, tem que ser de todo cidadão brasileiro, mas a gente pode continuar com a nossa meta de contribuir com a sociedade. Então, os cursos é uma maneira, e a gente também possibilita que as pessoas doem seus pontos para organizações sociais, que a gente olha para essas organizações, vê se elas são realmente idôneas, não sei o quê, e tem uma lista que é isso. A Juliana falou, cara, eu quero que a minha atitude ambiental também tenha um impacto social real, e ela escolhe qual é a organização social que ela quer doar os seus pontos, tá? Então, a gente continua com as nossas duas metas da mesma maneira, mesmo indo para várias outras bairros da cidade. A outra história, né, que a ciência comportamental me trouxe também, que é isso, né, cara, o problema é gigante e eu não sei o que fazer, e eu, Cláudia, numa cidade de 12 milhões de habitantes, a minha sacolinha plástica não faz a menor diferença. E aí o que a gente procura é isso, eu sou mais um nessa cadeia que é gigante, né, Brasil 3%, 97%, eu não faço nada. E aí é isso, já que eu não faço nada mesmo, não vou fazer mesmo. O que a gente tenta fazer? A gente tenta materializar o teu impacto. Então, na casa, a gente tem uma tabela gigante dizendo, olha, de todo o impacto que você teve com a sua atitude, olha a diferença que você fez, então a gente mostra os quilos que a gente reciclou, assim como toda a economia ambiental, o impacto positivo que foi gerada. E também, cada um dos participantes tem no próprio aplicativo o seu extrato ambiental, que é uma maneira de ele olhar esse dado e perceber que cara, sim, ao longo do tempo eu faço diferença sim. E poder reforçar o fato de que continue fazendo, porque você não é mais um, você é um junto com vários outros que não fazem. Então, a gente faz questão de mostrar esses dados todos, tá? A outra coisa que a gente começou a fazer nessas intervenções da praia, lembra aquele listinho lá em Ipanema, Copacabana? A gente fez uma brincadeira e falou, cara, a gente precisa fazer uma mudança disso.
a gente instalou junto com os barraqueiros, eles eram os donos desses cestos, e a gente fez realmente um cesto, onde a gente fala, cara, aqui é só plástico, e para garantir que era só plástico, a gente fez cestos transparentes. Olha só o que tem nas fotos do lado direito, vocês estão vendo o que é isso. Basicamente, quer dizer, só tem plástico aqui, porque, cara, você não vai jogar plástico, você não está vendo outro plástico, então você também não vai jogar o plástico. Então a gente fez eles sendo transparentes, e a outra brincadeira é que eles são cestos de pesca mesmo. E a gente queria trazer um pouco a similaridade, que é, cara, aqui a gente pesca o plástico, porque no mar mesmo, né, a gente tem que pescar o peixe. Então a gente ficou tentando trazer vários ícones que, de uma maneira super inconsciente, as pessoas começam a tomar suas decisões, ou melhores decisões, e influenciar um novo hábito, tá? A gente também fazia brincadeira, porque tinha barraqueiro que estava super conectado com o babado, tinha barraqueiro que falava, ai, não tô nem aí. Aí a gente fez tabelas e extratos comparativos, dizendo quem que era o barraqueiro que mais reciclava ou não, tal. Então a gente acabava brincando com o rei da atitude. Então a gente fala assim, o rei da reciclagem, que a gente queria que eles percebessem que a atitude deles valia muita coisa. Então a gente brinca com as palavras mesmo, né? Quem que era o rei da atitude. E vocês veem que a gente brinca com coisas que são os ícones da realidade deles, trazendo uma temática que não é a temática que normalmente as pessoas trazem, porque a temática toda, numa história simpática, bonita, colorida, é sempre feia, sem graça, porque é o que o lixo hoje transmite pra gente, né? A outra história que veio a pandemia, e aí eu falei, Flávia, então, vamos fazer alguma coisa junto. Chamei a Flávia, ela topou esse desafio, que era um monte de amigo meu estava dizendo, Claudinha, o lixo não está mais sumindo. E aí? Porque não tinha mais ninguém em casa para tirar o lixo, né? Você praticamente ficava o dia inteiro em casa, então você via o quanto que ficava acumulando lá. E aí a gente pegou e acabou olhando todas aquelas barreiras, falar, cara, como é que a gente traz para o mundo online, para pequenos lembretes, para pequenos incentivos, para reduzir cada vez mais as barreiras das pessoas. Então, a gente fez uma história muito até divertida, que tem a tal da lei, né, do ditado popular, que é assim, já que você levantou, pega um copo d'água para mim, já que você vai, né, fazer não sei o quê, faz aquilo. A gente falou assim, bom, já que a gente está mais antenado com as notícias, que tal a gente descobrir que dia que a coleta seletiva passa na rua? Que era uma dúvida que as pessoas falavam assim, não tem noção se passa aqui. Então a gente fez essa brincadeira assim, cara, vai atrás da informação. Aí a gente dava maneira de ir atrás de informação, e aí tinha, inclusive, uma imagem onde você podia, inclusive, fazer um download no site, ou até só copiar, dizendo, cara, coloca esse lembrete perto do seu residuário para você lembrar qual que é o dia da coleta, tá? A gente fez várias brincadeiras dessas, que era no banheiro, que era garantir que você não ia jogar, porque são coisas que acontecem no dia a dia, assim, acabou meu shampoo, pum, vai no lixinho do banheiro. Cara, o lixo do banheiro é para papel higiênico, não é para plástico duro, que normalmente é o nosso shampoo. Então, a gente ficava fazendo essas brincadeiras todas com as pessoas e garantindo que esses lembretes pudessem ser colocados no momento que a pessoa ia tomar a decisão, que não era a decisão correta, jogar em qualquer lugar, mas para ela, através de uma brincadeira, tomar a decisão melhor. Fizemos com o happy hour, fizemos com o delivery, que estava e tá bombando. A gente fez essas brincadeiras assim, tava no site, as pessoas podiam fazer download, tinha várias coisas ligadas a isso. Flá, depois se quiser falar a respeito, acho que é super legal. E aí eu vou dividir com vocês também uma história toda que a gente fez, que a gente acabou fazendo uma POC, que é uma prova de conceito com um parceiro nosso. Eu tirei aqui o nome, tá, não sei o que, para não aparecer, mas eu trouxe a história muito legal, que de novo da intenção, a ação, como ela é muito diferente. E aí é isso, né? Quando a gente soltava todo a história do engajamento, disparado as pessoas, quer fazer um curso, o que acontece? Tinham 3 opções. Você levava a sua embalagem vazia, ou você podia trocar por um curso, ou você podia doar, levar uma embalagem e doar, e a gente ia doar R$5 para uma organização social, ou você pegava a embalagem e trocava por desconto. E aí a gente olha, gente, pelas curtidas, assim, o que as pessoas declaravam? Nossa, que demais, vou fazer um curso de beleza, Depois vinha a doação e depois vinha a embalagem. O que acontece é que na hora H da troca, o que a gente viu foi isso. 7% só trocaram pelo curso, e aí a doação, na realidade, foi um tipo assim, last minute, na última semana, a doação estava super por último, na última semana que o programa vai acabar, tipo, escassez, mas tem que fazer alguma coisa, aí as pessoas decidiram, vou doar.
mas foi super na última. E aí ficou assim, de novo, é pequenininho essa história, mas ele traz muitos indícios para a gente, que é isso, o que eu falo e o que eu faço. E esses são números reais do que aconteceram nessa POC que a gente fez de 8 semanas. E tem um outro aqui também divertido que eu quero dividir com vocês, eu estou praticamente acabando, porque eu estou falando um monte, que é contar o que a gente fez recentemente. A Flávia foi chamada pelo pessoal da UPenn e me convidou, falou, Cláudia, você topa colocar um desafio real da Soma, até para os alunos entenderem os desafios de trabalhar no mundo real, onde as coisas não são perfeitas, onde as coisas são turbulentas, onde você passa por várias pessoas que não é só você que está lá, que tem menos controle. E aí, eles deram várias sugestões, mas uma delas a gente já implementou, as outras a gente está, tipo, no mapa, no roadmap para a gente poder implementar, e uma delas foi assim, por que a gente não faz um termo de compromisso com a reciclagem? E aí a gente testou isso em uma unidade, ainda logo no início, onde a gente colocava os cartõezinhos nas mesinhas das atendentes, tal, e pedia para as pessoas se comprometerem de que elas iriam reciclar. Aqui está esse board, né? A gente colocou um boardzinho na parede ali, e aqui está um pouco dos resultados do que a gente viu. E aí o que foi super interessante, a gente na Soma também, a gente tem clusters de quem é super frequente, quem vai de vez em quando, e quem é tipo master, blaster, tipo parceiro da Soma, que é isso, o cara que vai 12 vezes entregar. E aí o que a gente percebeu, e principalmente se vocês olharem para quem vai bastante, né, de 4 a 7 vezes, basicamente quem tinha assinado o compromisso foi muito mais vezes do que quem não assinou, que foi as mesmas 4 e 7 vezes, mas, desculpa, que foi bem menos do que quem assinou. E igual a mesma coisa para quem visitou a casa 12 vezes, quer dizer, a gente subiu muito as pessoas que assinaram, elas foram muito mais frequentes e foram bem mais comprometidas. De novo, é algo pequeno, é algo que a gente agora quer expandir para as outras unidades, mas ele traz um indicativo mesmo, né, de como é que a gente vai devagar influenciando um pouco essas decisões. Gente, a gente acredita na Soma, e não é à toa que Soma chama Soma, porque a gente acredita que 1 mais 1 efetivamente são 3, e que a gente acha que tudo começa com a gente, mas começa com a gente praticando. E aí eu trouxe 2 vídeos para vocês verem o que as pessoas que participam do programa falam sobre o programa e sobre o que elas, né, aprenderam e sobre qual impacto que elas foram e que vivenciaram. Aqui na periferia de Salvador, nunca teve muitas oportunidades para os jovens, né? Quando eu ouvi falar do Soma, eu me interessei. Aí, quando eu vi as oportunidades que o Soma vinha trazendo, que tinha cursos, eu falei, eu preciso desse curso para esses meninos. Porque curso quem pode fazer é quem tem dinheiro. E hoje, quem pode fazer curso é quem tem apenas materiais que antes era jogado no lixo. E agora entrega e troca por isso. Então, as oportunidades que o Soma está dando para esses meninos não tem nem preço, não tem o que falar. Assim, é muito gratificante quando chega uma menina de 10 anos na minha porta com um carro de mão cheio de material. Naquele material ali, eu estou enxergando uma possibilidade. E os meninos estão super encantados, porque eles estão com perspectiva de que vão trabalhar, de que vão ser diferentes. E eu falo assim, você vai trabalhar, você vai poder ser o que você quer ser. E eu espero que isso, né, se multiplique, que outros jovens tenham a mesma oportunidade que hoje esses meninos estão tendo. Acho que esse vídeo mostra, né, além do impacto, que óbvio é muito legal, mostra que é isso, que era lixo e não valor, virou um recurso, e um recurso que me trouxe várias oportunidades. Então, a gente consegue mostrar tanto a questão toda de o que é ambiental, assim como o sonho, a escolha, e trazer esses meninos para contextos diferentes da realidade deles, que é muito a história desse garoto que é o xodó da Soma. Meu nome é Jéssica Ferreira dos Santos e eu tenho 11 anos. Ele me pediu, minha avó, a senhora paga um curso de digitação, eu não tinha condições de pagar. Aí eu falei para ele, Jéssica, eu vou me formar. Quando cheguei lá que eu fui me formar, ela disse que se eu conseguisse fazer 3.000 pontos, eu conseguia esse curso para ele. A gente foi correr atrás de garrafa, saco, prato, tudo a gente reciclou. Aí a gente pegou o carro de mão do tio, a gente foi lá e juntou, foi andando, juntou, pegando. Aí os vizinhos colaboraram também. Assim que a gente não estava, a gente ia levando para ver
a quantidade de pontos que ia ter. Quando fez o ponto, o fulano fiquei alegre e conseguiu o curso. 6.000 pontos. Era 3, a gente fez 6. Deu para fazer o dele, de Jefferson e de Maria Luísa, que é a minha vizinha. O pessoal sonha e acredita que um dia ele vai ser alguém, que ele vai crescer. Gente, é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês, é isso que a gente vem fazendo, é isso que a gente vem aprendendo, e é assim que a gente devagarzinho vem tentando usar a ciência comportamental aqui na Soma. Obrigada. Muito legal, obrigado nós, Cláudia. Muito bacana, legal ver quanto cresceu, o quanto acelerou nesses últimos 18 meses, desde a última vez que você teve ainda lá no bar em São Paulo. E bom, acho que mas talvez acho que eu vou começar as perguntas. Acho que talvez seja essa, quer dizer, como fazer para crescer ainda mais, quer dizer, para levar isso para uma escala ainda mais impactante, quer dizer, de 10 mil famílias para 100, 500, até porque esse também é um dos desafios que a gente vê sendo hoje discutidos dentro da ciência comportamental e de nudges para políticas públicas, é um pouco do desafio da escalabilidade, que envolve coisas até que não são necessariamente de ciência comportamental, mas que vão impactar de organização e como se planejar, enfim. Queria te ouvir um pouco da tua visão, porque acho que ninguém é melhor. Bom, 100 mil famílias agora é nossa meta, brincadeiras à parte, mas acho que tem duas coisas, Guilherme, que a gente tem tentado agora mostrar é que a gente agora está indo para um processo de fazer com que o nosso software possa ser usado não só para a questão da reciclagem, mas para talvez outros hábitos ligados às ODS, como eu te falei. E aí, no modelo que a Soma vem fazendo, especificamente em relação à reciclagem, a gente vem procurando parceria público-privada, tá? Então, em Salvador, por exemplo, a gente hoje tem uma parceria com a Prefeitura de Salvador, e aí o que a gente fez é isso, a gente começou com 2 estruturas lá, ainda no início, foi uma peleja lá para colocar as 2, mas aí fizemos 100% com dinheiro da iniciativa privada. E aí o que aconteceu é que ao longo do tempo eu fui obviamente fazendo, né, muita conversa com diferentes stakeholders da prefeitura e dando dado e números reais que eles não tinham. Ao mesmo tempo, em contrapartida, o que eles estavam vivenciando com a história toda dos pontos de entrega voluntária que eu te mostrei em fogo. Então, eles tinham investido uma grana naquilo que não dava dado, que dava problema e que estava dando mais dor de cabeça ainda. E aí, eles caíram a ficha que fazia sentido expandir. Aí, a gente saiu de 2 para 12, então a cidade de Salvador a gente tem 12, a gente entrou no plano de governo da cidade e agora a gente está colocando a meta para, não vou falar o número porque não está fechado em pedra, mas para o ano que vem mais e para o outro ano que vem mais. Então, o que a gente também decidiu, e a Soma também tomou como... Eu diria que a gente, como startup, talvez pela minha idade, também tomei a decisão de, nos primeiros anos da Soma, eu prototipei bastante, então, assim, caí, levantei, e eu não tive o desespero de sair correndo e escalar, porque eu sabia que tinha muita coisa errada, e que se eu escalasse, sei lá, no meu primeiro, segundo ano, é isso, no primeiro 7 meses eu falei, caraca, o meu sonho tá em pedra, tipo, tudo que eu queria fazer não vai funcionar. Eu tive um pouquinho mais de paciência para comer a lama, ir devagar, tipo, sabe, cair, levantar, e aí tentar, cara, vou provar que isso funciona, então aí me foquei, e assim, eu realmente me dediquei a Curitiba e Salvador. Salvador acabou vendo com outras perspectivas, teve muito dado, então agora, com o modelo mais consolidado, a gente vem sendo convidado por outras prefeituras, e aí a gente está fazendo um modelo agora nosso, que é como é que a gente... Porque o objetivo da Soma não é... assim, a gente quer que o hábito esteja em todo lugar, mas a gente entende que tem outros atores que podem fazer.
mas a gente aprendeu a história toda do software, que é nosso, e esses pequenos, né, olhares comportamentais no processo. Então, a gente está desenhando uma metodologia agora para qualquer município que queira colocar. A gente fala, ó, a gente vai te ajudar a colocar, e aí a gente fica rodando o software atrás disso. Essa é a maneira que a gente está enxergando agora para escalar. Mas a gente entende também que tem que ser uma parceria entre os dois. Respondi? Muito bem. Deixa eu entrar então, Cláudia. Enfim, parabéns. Realmente, assim, é bonito de ver. E o tanto de conceitos comportamentais que você usou aí nas suas peças e no próprio conceito da empresa em si. A gente sabe que, enfim, você, inclusive na apresentação, menciona que intenção não significa ação, né? E a reciclagem talvez seja um dos temas mais claros que a gente vê isso, porque todo mundo tem a intenção de reciclar, né? Quem não, né? Quem não? A gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo mais verde, a gente quer ajudar, mas o querer não significa que a gente vai fazer. Ainda mais em um contexto que não é fácil, né? Enfim, o separar não é fácil, acumular não é fácil. A Soma vem para tentar realmente trazer um canal a mais, quer dizer, simplificar o processo da escolha de reciclar e incentivar a ação. E eu vejo que você utiliza vários incentivos, né, para fazer com que isso... Então, eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a, enfim, se você vive essa frustração, porque eu, como um consumidora que gostaria muito de reciclar, eu vejo tão pouco que eu faço, sabe? E me frustra como pessoa. Eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a isso, e em relação à sua frustração de ver essa intenção, o gap intenção-ação, e também te perguntar sobre... São tantos pequenos nudges que você usa, e eu sei que você mede alguns, mas a sua percepção, qual é o seu predileto? Assim, pode me falar em relação ao pessoal mesmo ou em relação ao resultado que você tenha tido? Essa pergunta é difícil, mas eu vou tentar trazer. Em relação à frustração, Ju, eu vou ser sincera que, cara, como uma empreendedora, e quando eu decidi fazer isso, eu coloquei meio que a frustração no bolso, né? Fica super claro para mim que a intenção é diferente da ação, e aí eu fico colocando na minha mente quais são as pequenas coisinhas, e pequenas mesmo, sabe? Que eu vou fazer com que eu aproxime a intenção da ação. Então, hoje, a minha grande história é como é que eu aproximo isso? E eu falo, desde na prefeitura, entender assim, cara, eu entendo que vocês têm muita vontade, mas e aí? Então, eu faço brincadeiras entre assim, cara, as duas terminam na mesma história, né? Intenção, ação, educação, ação, mas, elas são muito diferentes. Então, coloquei a frustração no bolso, e aí eu fico procurando pequenas maneiras, pequenos momentos para, né, em fóruns que eu esteja, quando eu estou com a mídia ou não, em pequenos lugares que eu consigo, que é deixar isso super forte, que é a gente precisa, até porque para atingir, né, as ODS, o Objetivo 2030, cara, tem muito paper. Eu voltei agora a estudar de novo, estou fazendo um programa de Environmental Leadership em Berkeley, e, cara, gente incrível, gente super, super, de novo, com muito, muito respeito à academia, gente com muito, muito respeito, né, às pessoas que escrevem. Mas eu falei, galera, como é que a gente pega esse tanto de paper e, tipo, bota para funcionar? Então, mesmo na academia, eu venho tentando falar até, né, cara, dá para a gente testar, assim, vamos pegar esses conceitos e trazer. Então, eu fico, a minha frustração, assim, eu fico tentando fazer convites, então eu prefiro nem falar que é frustração, fazer convites para sair da intenção de ouvir educação e ação. Então, até quando a Flávia mesmo me convidou, eu falei assim, porque eu estava zoada de tempo, você topa fazer? Eu falei, Flá, é isso, estudantes que vão estudar cada vez mais, que vão ver conceitos lindos, mas assim, vamos trazer eles para uma realidade dizendo, então, esse residuário aí que está na sua universidade que é lindo, se você olhar para ele e não fizer nada, virou paisagem, né? Então, Ju, é isso, assim, fico tentando não frustrar, fico tentando reduzir esse gap. Uau, dos vários nudges, qual que eu gosto mais? Eu adoro da praia, né? Da praia é divertido, ele é legal, porque, cara, a gente usou vários pequenos ícones que iam desmistificando isso.
E sei lá, assim, uma das coisas, assim, eu acho ele pequeno e eu gostaria que ele fosse muito melhor, que essa história toda dos cursos. Então, às vezes me frustra um pouco, porque eu gostaria que as trocas fossem para mais curso do que são, efetivamente. Mas aí eu também entendo que é isso. Eu trabalho com um pedaço da população que, cara, precisa de Maslow, né? Então, eu preciso primeiro do básico para ir para aquele. Então, eu fico tentando equilibrar esses processos. Beleza. Cara, vamos ver. Ela vai trocando isso e como é que a gente vai dando pequenos nudges, que agora você trocou um monte. Que tal um curso, assim? Então, esse é um que eu gostaria de aprimorar, o jeito de nudgear as pessoas para fazerem mais cursos. Eu acho que ele ainda é tímido do que ele poderia ser, de novo, baseado no meu objetivo de transformação, né? Respondi? Obrigada, Cláudia. Respondeu sim. É sempre muito inspirador. Obrigada. Flávia? Eu não sei se tem alguma pergunta, mas aí complementando, Cláudio, né? Mais uma vez, como eu falei, você já fez várias coisas, né? Sempre fazendo várias iniciativas. Falando um pouquinho do Jaque, né? Foi uma experiência incrível estar com a Claudinha nessa, porque imagina que as nossas equipes, não foi só eu, né? Tudo se juntaram para mapear mesmo essas barreiras. O que seria que você poderia falar? Que tipo de nudge que você poderia fazer? E aí a gente vê, gente, como é uma loucura esse desafio, né? Na verdade, aí a Ju falando, eu falando, ou seja, a questão de informação não geração. A gente tem a informação de reciclar, mas o que faria uma pessoa dar o primeiro passo a reciclar? Então, a gente teve a campanha já, que acho que foi um grande aprendizado, mas até no resultado, mas também no processo, né, Cláudia? E da equipe em Behavioral Lab, pensando nessas barreiras, falando, gente, olha o tanto de conhecimento que a gente tem aqui, né? Tem alguns que são mais acadêmicos, tem até uma experiência maior, e como que a gente vai ter uma sacada para mudar um hábito tão difícil que é a realidade da Claudinha, né? De todos os dias, ela está lidando com uma coisa que a gente fala que faz e não faz, né? Que a informação não gera ação. Então, e também o desafio como cientista comportamental e economista comportamental no geral. E aí, Claudinha, agora você expandiu para Salvador, é uma coisa linda, gente, esse trabalho, porque ela conseguiu fazer, mostrar resultado, está em toda a cidade de Salvador. E a minha pergunta, que a gente não conversou ainda, foi em relação aos perfis. Se é tão difícil fazer, gerar ação, né, na gente, ou seja, em todas as classes, agora você está em diferentes bairros de Salvador. Você está vendo uma diferença, ou seja, bairros mais humildes terem mais, estão indo reciclar mais porque tem algum significado, outros bairros, está vendo diferença de comportamento, já que foi feito aí, né, para as favelas, a população de baixa renda, e agora você tem essa oportunidade de expandir na cidade. Eu diria que esse hoje né, agora é o novo desafio que está surgindo. Flá, excelente ponto, porque o que está acontecendo? A gente realmente, né, está na cidade inteira. Quem mais recicla hoje são os bairros de classe mais alta, mas disparado muito. Só que o que a gente está vivenciando agora e que a gente agora está desenhando, então, quem sabe eu vou ser chamada pela terceira vez daqui 1 ano e meio, estou brincando, para desenhar, porque a gente está pensando... O convite já está feito. Por que a gente quebra isso? O que a gente está sentindo? Que a galera da camada mais alta chega lá e olha para a atendente, olha para quem está recebendo de cima para baixo. Como se, então pega aqui no meu carro, como se ela estivesse lá para servir. Eu estou fazendo um favor para você trazendo aqui. Então, agora a gente está vendo outros comportamentos que a gente não via, obviamente, antes, nos bairros mais vulneráveis, e a gente fala, cara... E aí me pega no lugar mais precioso mesmo, que é, cara, para que ser humano eu estou olhando, né? A gente é ser humano, e para quem que eu estou lidando? Então, eu mesmo um dia estava na inauguração, prefeitura, prefeito, vice, acabou, baixou a bola de todo mundo, eu continuo lá porque eu aprendo muito quando eu fico vendo isso. Entrou uma menina, super classe A, lá, super simpática, tá não sei o que lá, e aí falou assim, nossa, você que fez, que ideia legal, né? Falou a história toda, ela falou assim, então, mas esse ar-condicionado aqui, nossa, com a energia agora você vai gastar uma fortuna, tem que desligar. Gente, aquilo é um container, é uma caixa de aço.
Aí eu olhei para a atendente, aí eu olhei para ela, aí eu falei, nem lembro o nome dela. Eu falei assim, então, eu falei, ai, meu, gente, a gente vai fritar aqui dentro, eu não quero fritar. Eu falei, e assim, ela tá aqui para atender todo mundo. Eu falei, olha, ela veio de uma cooperativa onde o calor tá. E aí eu transformei o absurdo que ela tinha dito, que é isso, assim, cara, não vai, porque imagina que você vai gastar esse tanto de luz aqui e vai dar esse conforto para alguém que está aqui. Eu tentei transformar essa história numa brincadeira, dizendo assim, cara, não tô afim de fritar aqui, porque eu ia virar... E aí contar a história da menina que estava na cooperativa, que ela veio da cooperativa, que ela tinha uma realidade muito diferente, para as pessoas caírem a ficha de que, cara, tem um ser humano aqui. Você não está fazendo favor para ninguém. Você, na realidade, está fazendo a sua atitude valer algo. Então, Flá, eu diria que hoje esse é um... Você vê que eu até falei mais alto, desculpa, gente. Esse é um lugar que a gente está com esse desafio de entender, as pessoas não olham para o outro, né? E entendem que alguém, sabe aquela história lá? Alguém vai fazer para mim. E agora o espaço é lindo, bonito, mas pega aqui no meu carro, alguém vai fazer para mim. Aí a gente está brincando assim, será que a gente bota um carrinho para as pessoas assim, pega o carrinho, leva lá, a gente está pirando em ideias que facilitem esse processo, mas que principalmente quebrem esse racional de que alguém numa situação inferior à minha vai fazer o que eu não estou a fim de fazer. Eu já trouxe até aqui, agora você tem que me ajudar. Então, a gente começou a lidar com isso, mas isso é muito qualitativo, né? Na hora, a gente ouve o sentimento que a atendente está tendo, a gente fica lá vendo, e aí, ao mesmo tempo, a gente está falando de pessoas que estão atendendo, que vieram do lixão, vocês viram no vídeo. Ela não tem perspectiva de atender, e ela tem a perspectiva de ir lá sempre para baixo. Portanto, assim, e é muito interessante, elas terminam a de atender, olha, desculpa, eu sou meio burrinha, mas espero que eu tenha explicado direito. Ela já se colocou para baixo. Então, agora a gente está fazendo um processo inteiro de treinar, cara, você é uma mulher, quero aqui, tipo, vamos dar um pequeno batom. E a gente começou assim, como é que eu empodero alguém de dizer olho no olho, você é um ser humano igual a alguém? Então, do resíduo começou a virar várias outras questões comportamentais no meio do caminho. E esse agora é o novo desafio. Se alguém quiser jump in, pode chamar. Muito legal. E isso muda, né, os custos, o produto que você entrega para essa pessoa de uma outra, né, classe social, o valor muda totalmente, né, para dar para alguém. Então, acho que você mas está naquela linha do Guilherme, né, na escalabilidade. Então, é um teste numa cidade, né, comprovou o conceito, e agora a vantagem é isso, né, um pool para teste para escalar. Então, continuamos juntas aí, mas, gente, vocês imaginarem, são desafios que a Clau enfrenta que não dá para imaginar, na verdade, no dia a dia, né, de criar intervenções comportamentais. E rapidinho, só um segundo, aí o PEN, né, Clau, assim, a gente mostrou o juramento, mas eles fizeram um trabalho tão lindo de barreiras, de hábitos, e criaram outras intervenções. E o que é legal da Claudinha é essa cabeça de MVP, né? Vou testar. Então, ela testou a mais simples e tá indo, então ela testou a mais simples que dava, mas tiveram outras ideias legais, né, Clau, quando juntou as cabeças. Sim, tiveram super ideias legais, e a gente é muito aberta, assim, a gente é ainda, mas a gente continua muito com o espírito de startup, de que cara, a ideia veio, eu não vou ficar olhando para a cara dela. Bora, dá para botar? Dá para colocar? Que grana a gente vai precisar de fazer? Vamos colocar deu certo, deu, não deu? Faz. Então, assim, a gente faz bastante. Cara, deu certo, deu indício, vamos replicar. Então, a gente realmente continua em manter esse espírito super de startup. Isso é super forte em você mesmo, em vocês. Acho que tem outras perguntas. Cláudia, aí. eu vou fazer pergunta do chat. Cláudia, até para estender um pouco a pergunta da Flávia sobre a diferença aí de diferentes bairros, a diferença de comportamento em diferentes bairros de Salvador, a Fátima pergunta no chat em relação às diferenças entre Salvador e Curitiba, porque aí além da questão socioeconômica também pode ter fatores culturais. Aí eu queria saber um pouquinho da sua percepção. Fátima, fenomenal essa pergunta, porque é isso, né? Eu estou em cidades muito diferentes. Salvador recicla zero, tá? Então, assim, se você pegar qualquer estatística da cidade, é zero. Agora, a gente é o único número da cidade. Dado super legal para contar para vocês, a gente já está atingindo 0,8% das famílias soteropolitanas. Então, outra meta ali no meio.
E aí a Curitiba tem ainda uma aura gigante da cidade sustentável, da cidade que mais reciclou. Inclusive, Ju, vou te contar, o World Bank coloca vários vídeos de Salvador. Isso foi de 20 anos atrás. Curitiba não é mais aquilo. E Curitiba vive ainda da sua fama antiga. E tem algo muito maluco em Curitiba, que é isso. A cidade é super organizada, é super bonita, mas você vê vários carrinheiros que são catadores que percorrem a cidade pegando e levando para as associações. Então, lá tem coleta seletiva porta a porta, as pessoas separam melhor do que em Salvador, porque já foi feito um trabalho, mas isso, de novo, foi se perdendo, porque fazem 2 décadas que não fazem, mas o sentimento de que reciclar a parte mais árdua é de uma camada inferior, é igualzinho, gente. É muito... eu estava, inclusive, e a decisão toda veio muito de Curitiba, um dia que eu estava sentada lá ouvindo, a menina que trabalha, vindo de uma cooperativa, a mãe dela trabalhando na cooperativa, na catação, vira para mim e fala, né? Aí a gente, assim, eu tenho zero formalidade, acho que deu para perceber. E eu sento com elas porque eu quero, né, saber. E aí ela vira para mim e fala assim, então, a gente ficou conversando por várias coisas, e tem uma hora que ela se sentiu mais íntima. A frase dela é, porque se parasse um carrão aqui e eu visse que a madame está reciclando, eu ia falar, nossa, se ela recicla, eu também vou fazer isso. Porque isso não é pra gente, né, Cláudia? A mãe dela é uma catadora. Então, a sensação, é isso que eu falo, assim, a relação que a gente, ser humano, tem com o lixo, com o resíduo, gente, é uma relação muito, muito desafiadora, para falar uma palavra simpática. Então, a cidade, sim, tem taxas maiores, a cidade, sim, tem uma consciência maior, mas a sensação e de que é alguém que está num estágio inferior ao meu vai fazer a maior parte desse trabalho é igualzinha nas 2 cidades. Igualzinho. Isso é divertido, né? Porque eu fiquei em cidades muito diferentes. Agora eu estou indo para o Centro-Oeste, vamos ver o que acontece no Cerrado. Olha aí, Flávio. Meninas, vou falar para vocês o que acontece no Cerrado. Muito bom, muito bom. Cláudia, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Ao mesmo tempo que, de fato, reciclar é um sentimento assim, aspiracional, né? As pessoas querem reciclar, é uma coisa socialmente desejável, enfim, a gente ainda tem que trabalhar com uma motivação extrínseca, digamos assim, né? Você troca por pontos, prêmios, etc. E a gente espera que em algum momento essa motivação extrínseca comece a virar uma motivação intrínseca, né? Como é que você enxerga isso? Você falou que tem pessoas que são mais frequentes, tem pessoas que vão mais esporadicamente. Como é que você observa esse jogo aí de motivações? Perfeito, Arthur. E o objetivo é esse, né? Que vire realmente uma motivação intrínseca. Por isso, inclusive, que a gente tem um extrato ambiental para mostrar o que você faz e isso virar realmente, né? No mundo ESG, você se antenar do que você está fazendo. Agora, a grande maioria das pessoas, principalmente tipo dos bairros, quem vai mais frequente, tem 2 públicos que vão bem frequente, tá? Tem a galera que está super antenada, que é a galera que já sacou a sustentabilidade, que está, tipo, super, e acha incrível. Ele fala, cara, pela primeira vez agora eu tenho condições de reciclar, então fica super feliz que tem isso. E tem a galera, obviamente, que está indo porque precisa, né? E aí a gente faz, por mais de ser ponto e ser uma motivação extrínseca, a gente também na Soma tem uma compreensão que, de alguma maneira, essa motivação extrínseca vai ajudar socioeconomicamente, porque a gente pensa no que a gente vai trocar, tá? Então, esse é um desafio, mas esse é um desafio para qualquer coisa ligada às mudanças climáticas. Como as questões todas, né, que estão relacionadas às mudanças climáticas, seja água, energia, resíduo, elas literalmente você não consegue ver o resultado delas de uma forma imediata, você precisa das motivações intrínsecas para que em algum momento as pessoas, né, caiam a ficha. Então, eu ainda acho que quando a gente está lidando com as metas 2030, né, as ODS, a gente vai precisar dar pequenos empurrões extrínsecos para conseguir ver se essa regra muda, porque é isso, assim, todas essas coisas assim, cara, emitir CO2 parece muito distante, né? E é isso, assim, eu não tô vendo, assim, eu vejo que tá mais quente um dia mais frio, mas as pessoas não conseguem entender que isso, sabe,
é referente àquilo? Porque falta essa correlação. Então, essa é outra história que, de alguma maneira, na soma, quando a gente traz assim, o CO2, assim, cara, reciclar você mitiga CO2. As cidades hoje têm meta, né? Agora com a COP26, estão assinando o Race to Zero. Tem metas de zero emissão. Mas a zero emissão, ela também compõe com a mitigação. Então, eu tenho que parar de emitir, mas eu não posso emitir mais, né? Porque senão eu vou ficar sempre correndo, enxugando o gelo. Então, como é que você mitiga? Então, quando a gente começa a trazer esses dados, a gente tenta, de alguma maneira, reciclar CO2, água, sabe? A gente tenta, de alguma maneira, acho que a gente pode evoluir, com certeza, mas tentar fazer correlações para que, de novo, comece a virar uma motivação mais intrínseca. E as pessoas entendam que é a minha atitude, e eu procuro sempre falar assim, a minha atitude em relação a isso é que me deu oportunidade em relação àquilo. Respondi. Perfeito, perfeito. E só uma evidência, saiu recentemente um estudo agora no Reino Unido que diz que 59% das emissões de CO2 podem ser reduzidas por vias comportamentais. Então, é mais uma evidência aí de tudo que você está dizendo e fazendo, né? Que é mais importante. Incrível, me manda esse paper aí. Ótimo. Boa. Cláudia, complementando então um pouquinho do Arthur, mas falando das extrínsecas, tem uma pergunta no chat do Tiago. Ele queria saber um pouco mais como é que vocês conseguem o financiamento dos produtos e serviços que são trocados pelos pontos. Tá. Isso é patrocínio, parceria, se puder contar um pouquinho mais. Super. Tiago, a gente tem os dois, porque a gente procura somar os vários atores. Então, a gente tem grandes apoiadores, vocês viram até no vídeo, né? A Heineken é um grande apoiador nosso, a Cargill, a Braskem, a gente tem grandes apoiadores, mas a gente também entende que essa conta não tem que ficar em A, B, C ou D. Então, a gente tem parceria com o poder público nas estruturas físicas, a gente tem uma grande parceria para fazer o software e rodar o monitoramento, rodar o programa e fazer a comunicação toda, mas a gente também começa a desenvolver várias parcerias locais onde a gente está, para ter mais equilíbrio, obviamente, né, financeiro, para a gente oferecer mais recompensas e também para a gente desenvolver o comércio local, porque quando a gente está numa comunidade... os negocinhos em volta precisam também de ter destaque, desafio, e isso a gente consegue fazer não só, precisa ter destaque, precisa ter mais cliente, e isso a gente consegue fazer através da tecnologia, através da comunicação que a gente tem ali no entorno. Então, a gente acaba fazendo várias parcerias com o negócio do entorno, ele oferece uma recompensa e a gente basicamente vira quase um programa meio de fidelidade para ele, e traz para ele um selo dizendo, você é um negócio responsável, ou amigo, né, ou conectado com as questões toda de sustentabilidade. Então, a gente faz um mix, a gente faz uma soma, que é entre grandes parceiros apoiadores financeiros, mas também a gente procura olhar o pequeno, procura fazer parceria com o pequeno, e a gente faz contrapartidas com eles. Então, eles conseguem trazer o pãozinho, o café, a aula de yoga, né, a gente tem uma pluralidade de coisas ali, e a gente acaba... conectando ele com a temática ambiental e social, mas também divulgando o negócio dele, porque através do nosso aplicativo a gente consegue falar, tem o negócio do fulano, ciclano. Então, são os dois. Ok. Deixa eu ver, tem mais um aqui no chat do Alan. Ele pergunta se as pessoas deveriam ver a reciclagem como um produto de consumo, ou como algo desejável, quer dizer, se tem uma forma de tentar tornar isso, tal como é bom comprar, é bom reciclar, quer dizer, associar emoções positivas a isso. Acho que essa é a ideia da pergunta. E se tem como fazer isso? É Tiago, é isso? Alan, eu acredito 100%, né? E a gente vai agora, amanhã eu tenho uma reunião importante em relação a isso, porque o que a gente quer fazer é colocar na prática, até porque a gente vai requalificar consumo, porque a partir do momento, assim, acho que durante muito tempo, né, o grupo, de novo, com todo respeito da sustentabilidade, do meio ambiente, fala assim, não consumo. Cara, essa luta entre, né, sim e não, é uma luta, e não vai chegar em lugar nenhum. E aí eu entendo em requalificar o consumo. Então, a hora que eu mostro que é a hora que eu trouxer a minha garrafa para você,
né? Então, eu pedi algo, eu trouxe minha garrafa para você, e aí você vai virar desconto para consumir de novo o meu produto. E aí eu venho brincando que essa é quase uma promoção circular, que a partir do momento que eu consumi e dei o encaminhamento correto, eu também tenho a oportunidade de fazer um consumo de novo e melhor. E aí eu vou requalificando, né? Eu vou entendendo que o que eu comprei nos Estados Unidos acontece, na Alemanha isso tem um monte, que eu comprei, cara, eu paguei pela integralidade disso. Se eu te entregar um pedaço desse, ele pode voltar para mim novamente. E eu tenho o direito de trazer desconto. E a gente traduz isso, que é isso. A sua atitude de fazer isso, sair daqui e vir para cá e entrar numa cadeia correta, ela vale. Então, você pode ter uma promoção, um benefício em relação àquilo. E aí, uma vez eu fui entrevistada pelo Márcio Gomes, hoje, e ele pergunta para assim, mas Cláudia, é um absurdo você dar incentivo para coisas que deveriam ser naturais. Aí eu olhei para ele e falei, Márcio, várias coisas na vida deveriam ser naturais, o fato todo é que elas não são, e não é natural a gente reciclar, não é natural a gente guardar dinheiro para a nossa velhice, não é natural várias coisas. Então, a gente tem que admitir que isso não é natural, e aí conseguir, de alguma maneira, fazer os pequenos nudges para a gente conseguir fazer com que isso vire natural. E a hora que virar natural, gente, a soma pode sumir. Eu não quero ficar assim. Se eu conseguir virar natural, essa é a minha grande meta, porque eu quero realmente mostrar para as pessoas que isso faz parte do ciclo. Não é porque eu consumi, joguei fora, acabou o mundo. Não. Eu consumi, eu trouxe de volta, eu consumo de novo, eu trouxe de volta, isso é reciclado. Essa é a economia circular, virar um ciclo. E aí ele falou, verdade, você está super certa e a gente conseguiu uma reportagem com isso. Tô brincando. Legal, muito legal, muito legal. Aliás, quem quiser saber sobre essa questão da economia circular e o consumo, eu recomendo fortemente. Tem um episódio, acho que, se não me engano, da 7ª ou 8ª temporada do Seinfeld, que eles vão o Kramer e o Newman recolhem latinhas em Nova York e vão para Michigan para revender por um preço maior. Assim, eles fazem uma arbitragem. E, obviamente, acontecem milhares de desastres no caminho, como vocês poderiam esperar. Cláudio, eu tenho mais uma, mas para você explorar algo que você mencionou de passagem, sobre a questão de levar um pouco do conceito da soma, mesmo que, eventualmente, não dentro da soma, mas como esse conceito ele poderia ser levado para outros objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente agora aqui tá no Brasil vendo que é algo que sempre me incomodou bastante, até, enfim, eu tenho alguma experiência no setor de energia, então a ideia da sinalização de preço das bandeiras como uma forma de direcionar comportamento, e é um comportamento urgente, e aí para que o sinal de preço ele seja efetivo, ele tem que ser uma paulada que agora vai ser de quase 50%. E aí a minha questão então esse é um exemplo, mas acho que com certeza há outros de comportamento sustentável que um pouco da mecânica ou do mindset que vocês estão, ou do modelo mental que vocês estão usando na soma, poderia ser aplicado, e você mencionou que isso está, de alguma forma, na agenda. Então, se você puder desenvolver um pouco mais. Total, Guilherme, assim, está super na agenda. Inclusive, eu vou fazer um pitch para o IdeaGov, que vem procurando, né, na sexta-feira, e uma das histórias que a gente está trazendo é como é que esse modelo pode ser replicado para outras questões. Por exemplo, existe uma inadimplência na Coab gigantesca. Isso gera muitos problemas econômicos, obviamente, com essa inadimplência. E o fato todo é que, na regra, o governo não pode tirar as pessoas da casa. Como é que, em vez de a gente ficar, tipo, nessa briga, de novo, né, nessa briga, consome, não consome, eu te tiro da casa, não tiro da casa, paga, não paga, tá não sei o quê, eu mudo esse olhar, que é exatamente assim, esse mindset, dizendo, olha, se você pagar em dia, você vai ganhando estrelinhas para reduzir A, B ou C. Se você, assim, como é que eu mostro que essa atitude, que é assim, mas as pessoas deveriam pagar em dia. O fato é, elas não pagam. Então, em vez de eu ficar falando assim, mas elas deveriam fazer? Cara, tipo, vamos parar de ficar brigando assim, deveria, e entender assim, como é que eu... Brigar com o mundo, né? É isso, e ficar brigando com o mundo, e como é que eu uso esta realidade
entendendo que o comportamento humano deveria, mas não é, intenção e ação, eu consigo influenciar. Então, a gente está olhando isso para várias coisas. Uma vez eu fiz uma proposta, aí a pessoa achou que era tipo, wow, too much, que é uma das histórias super desafiadoras, por exemplo, em água, né, e no mundo agro, é você manter as nascentes perfeitas e limpas. Porque uma nascente perfeita e limpa, cara, corre um rio, né? Cara, como é que é? É quase um pagamento por serviço ambiental, mas não com esse peso do pagamento por serviço ambiental. Como é que que é o lado da soma, como é que eu te empodero e te dou tipo de benefícios que volta para você? Então, se você ganhar, se a sua nascente ficar, vou dar, né, por cima, né? Se a sua nascente ficar X tempo para eu começar a ver que ela realmente está voltando a ficar inteira, você começa a ganhar, ou você tem descontos em ferramentas, em coisas que você vai usar de novo para sua terra. Como é que isso volta para você? Porque no final do dia, ele entende que assim, cara, por que que eu vou não destruir? Primeiro que ele entende o impacto de destruir ou não. E por que eu vou não destruir? Se eu mostro para ele que o não destruir traz, inclusive, benefícios para ele poder plantar mais, plantar melhor e fazer a área dele ser mais produtiva, cara, economicamente é bom para todo mundo. Eu consigo preservar A e eu consigo garantir B. Então, assim, esse mindset, assim, tem sido algo que eu venho percorrendo, Guilherme, muito. Cara, para de brigar com mas tem que ser assim. Cara, tem, não é. Então, tipo, sabe assim, para que ficar nesse looping infinito de correr atrás do que não vai acontecer? Cara, vamos mudar a lente, né? Tem uma brincadeira toda que é isso, assim, né? No mundo da centralidade, cada um enxerga um pedacinho. É difícil se enxergar o todo. Dá para a gente conseguir ajudar as pessoas a enxergarem pedacinhos para elas conseguirem devagar montar o quebra-cabeça e ver o todo? Essa é um pouco do olhar da soma. Então, a gente hoje tá provocando essas discussões um pouco, e eu estou provocando essas discussões meio que em algumas cidades, para algumas prefeituras, são desafiadoras, porque assim, mas eu não consigo imaginar, porque no final do dia as pessoas não conseguem entender que uma atitude que você faz muda uma cadeia inteira, que é a história toda assim, quando a menina olha no olho de um ser humano, a gente está falando que ela vai entender o que é a desigualdade de um país como o nosso, e que aumentar a energia não vai reduzir o consumo, vai simplesmente colocar as pessoas mais miseráveis. É que a gente vai entrar em outra discussão, sim, né? Vou parar por aqui. Sabe assim, uma roda que não leva a lugar nenhum, porque quem efetivamente é afetado é isso. Eu não olho para essa pessoa, não sei quem é ela. Então, assim, às vezes a gente fica brincando, parece, nossa, Cláudia, você é meio idealista. Não, eu estou vendo na realidade. Se eu conseguir que pessoas olhem para questões que são reais, e mais do que olhar, vivenciar, porque aí a sua consciência sai só da consciência, ela entra, cara, eu vi aquilo, eu senti aquilo. A hora que você sente, ele bate muito mais forte, né? Uhum. Então, gente, sim, tem um pouquinho de sonho na história toda que eu quero fazer, mas assim, eu acho que devagar a gente vem mostrando que esse mindset, e excelente palavra, obrigada, Guilherme, esse mindset que a gente tem, que assim, cara, como é que a gente vê por outro ângulo? Como é que a gente, tipo, sabe, faz a roda girar de outra maneira? E que é possível. E não precisa só parar a roda. Eu posso fazer pequenas intervenções e que a roda vai diminuir, e tem uma hora que ela rodou diferente. Muito legal. Mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho... Cláudia, deixa eu fazer mais uma provocação aí, não que você já não tenha bastante coisa no seu prato, mas juntando aí o que você comentou... vai somar junto, hein? É isso. Você falou de sonho, você falou você vai fazer um pitch para o IdeaGov, você falou de parcerias público-privadas. Você pensa ou tem aí na sua agenda algum tipo de iniciativa, por exemplo, expandir via micro-franquias, por exemplo, ter Casa Soma aí por várias cidades do Brasil? Enfim, se você já pensou em expandir via iniciativa privada, assim, de repente vamos ver a Soma no Shark Tank, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Acho que eu sou meio tímida ainda para ir para o Shark Tank. Apesar de gostar de falar e não sei o quê, mas eu acho que eu não me colocaria lá ainda. O que a gente está fazendo, Arthur? Assim, depois que Salvador se mostrou, e obviamente, né, a galera caiu a ficha depois que a gente mostrou efetivamente, a gente vem sendo bem requisitado, como eu falei. Então, o que a gente vem fazendo, a gente chegou a pensar, será que é franquia ou não? E no final do dia, o que a gente quer, assim, cara, a gente quer que todo mundo reproduza. Então, a gente está desenhando uma metodologia
E aí a gente fala assim, cara, prefeitura, olha só, bota essa metodologia, se você precisar de mim, eu vou te ajudar, sei lá, 6, 7 meses, é quase um micro consultoria, depois é seu. E aí o que tem um sistema aqui, e aí usa esse sistema que você não precisa gastar mais dinheiro. É isso, é tipo quase um feed software para você reproduzir. Porque no final do dia é isso, assim, tem um lado meu que, de novo, eu quis começar minha apresentação dizendo que era um negócio de impacto, porque o propósito e o objetivo da Soma efetivamente cara, impactar. E eu entendo que é isso, assim, eu chego até um limite, mas se eu tiver mais pessoas somando comigo, cara, puta, meu impacto é muito maior, e não necessariamente precisa ser eu, Cláudia, Soma. Se eu conseguir quebrar essa lógica da rodinha, e, cara, as prefeituras quiserem colocar, é isso, vai lá, coloca, e a gente tem um sistema que a gente já fez, que a gente bateu a cabeça, que a gente pensou nos pequenos nudges, que a gente garantia que uma pessoa que quase não sabe ler e escrever vai conseguir fazer mais 1, menos 2, porque é isso, quando a gente começou era muito, né, a gente lida com 2 universos, né, as atendentes, elas têm desafios tecnológicos ainda, então a gente já vem passando por essa avalanche aí. Então a ideia, Arthur, é muito mais a gente ter um método que as pessoas possam implementar esse método, e aí a gente tem uma tecnologia nossa que você não precisa gastar anos que a gente já fez e gastar tudo de volta, porque programação é caro, né? E que possa usar o nosso software. Com a nossa mentalidade de que dentro daquilo tem vários pequenos nudges, vários pequenos questões comportamentais que a gente quer quebrar. Não, perfeito. A minha opinião humilde é que você está mais do que pronta para fazer uma expansão via micro franquia. Tudo que você falou é micro franquia, tá? E embora você não precise ser a Cláudia em todas as casas Soma ou pelo todo o Brasil, de repente as pessoas precisem que tenha uma Cláudia. Então, talvez você não se sinta necessária, mas para as pessoas você é necessário. Fica a provocação aí. Verdade, acho que vocês deviam conversar, inclusive. Imagina, que era aqui em Brasília para ontem, a gente não tinha alguém pedindo em algum outro lugar do Brasil, então é a forma da gente de conseguirmos expandir aí para todo mundo. E lembrando que o Arthur, no day job dele, é um grande empresário do setor de franquias, então... Opa, é você! Esse é o ponto. Hashtag fica a dica. São muitos anos aí de experiência. Se ele viu que esse potencial, eu confio no Arthur. A gente tem que conversar. Pessoal, eu acho que a gente queria agradecer. A gente queria tirar uma foto das pessoas que puderem colocar a câmera aí, da gente tirar uma foto bonita aí com a nossa convidada especial. Agradecer mais uma vez a Claudinha, como sempre. Né? Já fez a introdução, vocês já sabem o quanto admiro. Vai lá, Guilherme. Não, você vai, a Flávia hoje tira, então, a foto. Da última vez, eu efetivamente tirei uma foto e fui alvo de bullying e assédio moral, então vocês façam a Eu nem foto, eu só vou sorrir. Disso. Eu nem soube disso, eu acho. Acho que você não estava. Vamos lá, então. Oh, que lindo, Rafa! Tudo bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ficou lindo, gente. Ficou linda a foto. Com esse ator principal aí, foi ótimo. Mas obrigada, Claudinha, Guilherme. Só agradecer também, mais uma vez, a Cláudia, acho que foi muito legal, muito inspirador e informativo ao mesmo tempo, então não é todo mundo não é sempre que a gente consegue essa combinação, e profundo também, acho que tem excelentes provocações para todo mundo com relação aos comportamentos e hábitos de cada um, e valeu mesmo pelo teu tempo aí, por montar essa apresentação em tão pouco tempo que a gente convidou. Gente, eu super que agradeço de coração mesmo, mesmo, assim, eu gosto de falar o que eu faço, acho que dá para perceber, e eu gosto de, se alguém quiser, né, eu deixei ali o contato e tudo, quiser dar dica, quiser falar mal, a gente entende que a gente aprende efetivamente com as intervenções dos outros, então a gente também precisa ser elogiado muitas vezes, então, assim, super obrigada pelo carinho, essa eu acho que é uma comunidade que eu tenho
grande, né, admiração de participar, então eu fico super lisonjeada mesmo de poder estar aqui e dividir o pouquinho que eu sei, que eu tenho aprendido, mas aberta a poder, né, aprender mais ainda e qualquer dica, intervenção, opinião é sempre super bem-vinda. A gente realmente gosta de somar. Obrigada. E some muito ainda, Claudinha. Muito sucesso. Conte com a gente também. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, em setembro Cláudio. teremos mais um evento. Não sabemos qual, mas teremos. Contamos com todos aqui. Até o próximo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado.